dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito, o programa diário de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. Quero aqui de antemão agradecer a vocês que ficaram sabendo que estava sem voz, com rouquidão, e ainda estou em recuperação, mas estamos aqui para poder dar continuidade no Acordando para o Propósito. Então agradeço pela oração de cada um de vocês, por estarem em concordância com a recuperação da minha voz. Mas estamos aqui para poder darmos sequência no nosso programa nesse mês de março, que estamos tratando sobre Jesus, tratando aqui sobre a vida, a obra, o ministério de Jesus, e certamente ainda temos aí uma longa jornada no mês de março para poder conversarmos, refletirmos sobre a vida do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está chegando por aqui, eu tenho que pedir para você cumprir aqui algumas ações importantes, porque o YouTube ele trabalha de acordo com as nossas reações. E eu digo esse trabalhar do YouTube em relação a tornar o nosso conteúdo mais visível e para o maior número de pessoas. Portanto, para que isso aconteça, eu preciso pedir para você, em primeiro plano, faça a sua inscrição no nosso canal. Faça a sua inscrição no nosso canal. Clique no botãozinho inscrever-se e, na sequência, acione o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que nós estamos produzindo. E, na sequência, são 3 Cs aí para você cumprir: curtir, comentar e compartilhar. Curtir, comentar e compartilhar. E o programa de hoje, tendo em vista essa vacância que tivemos aqui, eu vou precisar que você compartilhe com o maior número de pessoas e diga: olha, o Acordando para o Propósito está de volta. E aí você vai enviar para o maior número de pessoas, tá certo? Eu quero pedir aqui para você o seguinte: você sabe que toda quinta-feira nós abrimos o espaço para que as pessoas possam fazer pedidos de oração, pedidos de oração. Então hoje como que vai funcionar? Nós vamos fazer uma oração, vamos apresentar ao Senhor o pedido que você fizer aqui nos comentários. E o Senhor, que trabalha na sua onisciência, ele colherá, independente de eu saber o que está escrito ou não. Certamente o nosso Senhor, ele vai colher aquilo que são os seus pedidos no dia de hoje. Então, depois você coloque aqui a sua menção a um pedido de oração, a hora específica da sua vida, porque hoje é sexta-feira e nós vamos estar orando ao final. Mas a nossa breve palavra aqui, e aí eu vou pedir muita compreensão de vocês para poder eu aqui falar em tempo hábil, para poder aos poucos voltar com a, com a voz literalmente. Então abra a sua Bíblia no capítulo de número 3 de Mateus, capítulo de número 3 de Mateus. Você abre aí a sua Bíblia no capítulo 3 de Mateus. Nós vamos ler aqui alguns versículos a partir do 13. Mateus capítulo 3, a partir do versículo de número 13.
nós vamos aqui tratar de maneira sucinta cerca de algumas lições sobre o batismo de Jesus. Diz assim a Bíblia: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: este é meu filho amado, a quem me agrado, a quem me comprazo. Em algumas versões, quando nós lemos essa passagem, a primeira pergunta que muitos podem fazer, já conhecendo o Evangelho, é: por que Jesus se submeteu ao batismo? E por que eu digo isso para você? Você sabe que o batismo ele tem uma representação sobre um sepultamento da velha criatura. E nós falamos dessa velha criatura como aquele velho homem, a velha humanidade decaída para o pecado, que agora, imergindo as águas, vai trazer a representação de uma nova vida. E aí, por que esse questionamento que muitos cristãos vão fazer? Porque o cristão em si, ele vai ser ensinado sobre essa perspectiva de que precisamos nos batizar como demonstração pública da obra interior. Essa obra interior feita pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo aqui que vai se manifestar de maneira corpórea no batismo de Jesus, é o Espírito Santo que vai fazer essa obra regenerativa no interior do homem falho e pecador. E aí a pergunta e o questionamento surge: por que Jesus se batizou? A pergunta surge pelo seguinte: Jesus, por um acaso, teria pecado para necessitar de um novo nascimento? É algo interessante. Mas guarda aí essa dúvida, caso você tenha ela, porque eu quero aqui falar algumas coisas interessantes para você. Primeiro, esse evento aqui que nós estamos vendo, ele não se trata apenas de um evento que vai ter uma resposta para esse questionamento que nós fizemos. Esse evento aqui, ele vai traçar algo na linha do tempo e algo na linha da história. Por que isso? Simples. Você sabe que João Batista, ele é tido aqui e mencionado como um profeta precursor. Ele mesmo vai dizer que ele é a espécie de alguém que vai abrir o caminho para o Senhor Jesus. Então, João Batista aqui, desculpe, ele vai cumprir um papel de abertura de um novo tempo. Então, é por isso que ele é o precursor. É como se João Batista ele viesse pavimentar não a questão ministerial de Jesus, não a obra em si de Jesus, como se Jesus dependesse dessa abertura de porta de João Batista. Mas eu entendo que esse pavimentar de estrada, ele é relacionado a uma preparação para que as pessoas recebam a pregação do evangelho por meio de Jesus. Então eu entendo que esse ministério precursor de João Batista, ele surge nesse cenário
exatamente dessa maneira. E aí, o que que você precisa entender? Esse batismo de Jesus, ele vai representar 2 coisas. Então é uma chave de mudança. Primeiro, ele vai representar a fase final do ministério de João Batista. Olha aí, este João, que é chamado de o Batista, justamente por ele ser o batizador, ele vai ter aí uma fase conclusiva de seu ministério por conta deste evento. Porque até então, João Batista ele tinha batizado pessoas do povo, aqueles que se arrependiam. Então, João Batista cumprindo esse trabalho de proclamação e preparação para a vinda de Cristo, para a vinda do ministério de Cristo. Isso aqui é o mais interessante, porque a esta fase, Jesus já se encontra na fase adulta de sua vida e agora vai se dar início ao ministério de Jesus. Então, quais são os 2 fatos mais importantes que você precisa entender sobre a representatividade do batismo de Jesus? Primeiro, a finalização ou findar do ministério de João Batista. E 2, o início do ministério terreno de Cristo. Você está entendendo que Jesus ele demonstra acerca disso a vivência de um trajeto e de um processo. Significa que Jesus ele não começa o seu ministério sem passar por processos. Quando nós lemos Lucas 2:52, nós vamos verificar ali que Jesus ele crescia em graça e em estatura e em conhecimento. Graça, estatura em conhecimento para com Deus e para com os homens. Veja, isso tem uma representatividade sobre esses processos que Jesus se permite passar. Se Jesus ele agrega a natureza divina, qual é a representatividade de, por exemplo, Jesus se batizar? É a representatividade do processo. E Jesus crescia em graça, estatura e também em conhecimento, para com Deus e para com os homens. Olha que interessante. Então, a esfera processual que Jesus passa, ela é tanto na esfera terrena quanto na esfera celestial. Então, primeira coisa, Jesus ele se submete aos processos. E por que Jesus se submete aos processos? Olha só que interessante que o versículo aqui, vamos voltar ao 13 em diante, e Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João vai tentar impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? O versículo vai dizer que Jesus ele está se predispondo a este processo de passar pelo batismo. Então, olha aqui, esse processo de mergulhar numa nova vida, e aqui para Jesus numa nova etapa, vai representar a intencionalidade de Jesus para a vivência desses processos. E Jesus disse: por enquanto, convém que assim façamos. Eu quero que você atente para isso, para cumprir toda a justiça. E aí João vai concordar, para cumprir toda a justiça. E aí eu quero que você entenda, quando nós falamos aqui de justiça, nós precisamos entender o processo que nós precisamos passar para poder alcançar essa graça divina. Essa graça divina que vai cumprir e equalizar a salvação para nossas vidas. Por quê? Você acha que nós, né, como é, é dito em Provérbios, que a nossa justiça é como trapo de imundícies? Então imagina se nós dependêssemos
da nossa justiça para alcançar a salvação, invalidade, impossibilidade. Mas Jesus ele vai falar: olha, é necessário que eu venha cumprir isso. Por quê? Porque esse ato aqui de Jesus é algo relacionado à justiça divina ou o equilíbrio da justificação dada por Deus através de Jesus para nossas vidas. Veja Romanos capítulo de número 6, vai tratar um pouco sobre esse referencial do batismo de Jesus. Por quê? Vai apontar acerca de como que a representação do batismo de Jesus tem uma representação para nossas próprias vidas. Aí Romanos 6, do 3 ao 5 vai dizer: vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Porquanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos a semelhança da sua ressurreição. Então, olha aqui, o batismo de Jesus, e assim como é para nós, está na representatividade acerca da simbologia da morte e ressurreição dele e do nosso sepultamento do velho homem para o nascimento da nova criatura. Isso aqui é tremendo, né? Por quê? Quando Jesus ele vai se batizar e submeter ao batismo, Jesus ele não precisa, mas ele está trazendo uma representatividade, inclusive relacionado à ideia de morte e ressurreição. Então, quando você entende o motivo de Jesus se batizar, está aqui, está no cumprimento e na representatividade do ato em si, não somente do ato, mas da representatividade dele. E qual é a representação? Ideia de morte, ideia de ressurreição, ideia da mortificação do velho homem para o nascimento da nova criatura. Então, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, trata de que em Cristo nós somos nova criatura, é exatamente isso. A ideia de que tudo se faz novo com esse novo nascimento é exatamente essa ideia. Quando você mergulha nas águas, você vai imergir nas águas para o batismo, é um mergulho para uma nova vida. Por quê? Ao mesmo tempo que você mergulha para sepultar o velho homem, você mergulha para poder nascer para um novo tempo, nascer para uma nova vida. Então é por isso que o batismo tem essa representatividade. Agora, o batismo ele representa algo relacionado ao nascimento de uma nova criatura, mas a nova criatura, ela não nasce em si no ato do batismo. Por quê? O batismo é a representatividade da obra interior do Espírito Santo de Deus. Você consegue compreender isso? O que é isso? A regeneração. A regeneração é uma obra feita não pelo ato simbólico de imergir as águas e depois sair dela. Não é isso. Isso daí é a representação pública da obra interior. Qual é a obra interior? Regeneração, que é feita pelo Espírito Santo de Deus. Então veja, o batismo ele tem a sua importância no marco da história para o findar do ministério de João Batista e para o início do ministério de Jesus. E para além disso, a representação do cumprimento da justiça, no sentido de que, olha, em Cristo nós somos justificados por conta do quê? Da sua morte e ressurreição.
Então Jesus ele aponta através do ato do batismo um direcionamento para nossos próprios atos em relação à confissão da nossa fé. Por isso o batismo é você dizer para o mundo sobre a obra interior que o Senhor fez na sua vida. Então eu digo, batismo é o ato público que vai testemunhar sobre a obra interior que o Espírito Santo fez na tua vida. Portanto, mergulhe em uma nova vida. Diariamente, este homem que foi sepultado ao mergulhar nas águas, ao imergir as águas, ele deve diariamente entender que diariamente ele precisa estar nesse processo de santificação para viver de fato como uma nova criatura. Então, que nós possamos agradecer por esse ato de Jesus que vai demonstrar para nós a importância do batismo e principalmente a representação do batismo. Por isso, o batismo é uma ordenança. Quando Jesus ele fala sobre o ide, ele fala sobre batizar. Ele fala sobre batizar. Então, batizar é uma ordenança. Olha, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura e as batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí. Então é ordenança. Se a ordenança foi dada, para nós resta cumprir. Então, você que talvez está nos acompanhando aqui, você frequenta a igreja, você visita cultos, você já até aceitou Jesus, está faltando o batismo. E quando você se batizar, você está dizendo que Jesus fez uma obra interior. E através desse ato, existe essa representatividade. Tá certo? Então hoje, vou estar aqui fazendo a oração. Quero desejar um final de semana abençoado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Agradeço a compreensão de vocês de estarem me escutando ainda desse jeito aqui, né? Acho até que a minha rouquidão, aqui o fato de eu ter perdido a voz por uma coisa relacionada aqui a essa congestão, exposição ao ar-condicionado e também aqui no Rio de Janeiro, geralmente você está num ambiente com ar-condicionado forte e posterior você está exposto ao sol, então isso dá um choque térmico. Então, agradeço a você por me escutar aqui sem a plenitude, né, da minha voz, da minha possibilidade de comunicar aqui com vocês, tá? Então agradeço a compreensão. Então você que botou o pedido de oração, se você não botou, coloque aqui, tá? Para poder nós estarmos orando. Você pode escrever aqui o seu pedido de oração, pode se comunicar aqui com a gente. Você que está chegando novo aqui também pode se comunicar, que vai ser bênção para nossas vidas aqui saber que você está aqui conosco. Você que pode, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Quem sabe, nesse momento, não somente Deus vai falar com você, como já falou aqui através da palavra, mas também Deus pode te dar uma resposta já neste momento ou durante este dia, certo? Feche seus olhos, você que pode, curve sua cabeça. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos neste dia. Obrigado, Senhor, pelo fôlego e o ar que respiramos. Obrigado, Senhor, porque independente de qualquer coisa, nós estamos de pé. Obrigado por permitir, Senhor, que hoje eu pudesse aqui falar, transmitir algo da tua palavra, uma reflexão da tua palavra ao teu povo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Se estou com pouca voz ou estou quase sem voz, não importa. Tu tem me dado a oportunidade de poder transmitir a tua palavra. Isso é motivo de eu adorar a ti, glorificar, Senhor.
porque muitos gostariam de estar fazendo o que eu estou fazendo, mas não pode, por uma debilidade, por uma impossibilidade. E quando nós passamos por alguns momentos de impossibilidades, entendemos o real valor daquilo que fazemos para ti e daquilo que fazemos para o teu reino. Portanto, Senhor, muito obrigado. Que nós possamos valorizar a vida e a instrumentalidade que tu nos dá. Muito obrigado, Jesus. Senhor, que também possa abençoar o teu povo. Neste dia eu quero pedir a ti, colha cada um dos pedidos que estão sendo colocados aqui, Jesus. Venha atender segundo os princípios da tua palavra e os processos a qual tu impõe aos teus filhos, que tu possa trazer concretude através da fé, do movimento de fé, cada um tem e deposita em ti. Eu peço a ti, Senhor, abençoa a vida dos teus filhos, abençoa a família dos teus filhos, e especificamente colha os pedidos de oração que aqui estão sendo colocados e os que estão dispostos aqui nestes comentários, nesta descrição, que tu venha alcançar com a tua toda poderosa mão, tua mão que tem poder de colocar o homem no lugar certo, de alçar os teus filhos aos lugares certos e exaltar ao tempo certo. Portanto, eu oro a ti e te agradeço, desejando a todos um final de semana abençoado, debaixo da tua palavra, é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua casa. Segunda-feira estaremos aqui, em nome de Jesus. E eu te espero aqui, acordando para o propósito. Deus abençoe.